Minha sogra infectou minha filha com catapora intencionalmente. Mal consigo digitar isso porque pensar sobre isso me deixa tão irritada. No início deste ano, meu marido, Jack, de 31 anos, e eu decidimos passar o Natal com a família dele pela primeira vez desde que minha filha nasceu em setembro passado. Como eles moram a 12 horas de distância, decidimos ficar algumas semanas antes do Natal para que pudessem passar bastante tempo com Anne, de 13 meses. Chegamos cedo, como planejado, e tudo estava ótimo. Tive algumas divergências com minha sogra Cristina, de 56 anos, no passado sobre meu estilo de parentalidade. Ela me criticou por usar fraldas descartáveis, comprar comida de bebê no supermercado e não criar Anne como uma bebê orgânica, mas tudo parecia ótimo. Depois de um dia ou dois nos instalando, meu marido e eu decidimos pegar alguns presentes em um shopping a cerca de 1 hora de distância antes da correria de última hora. Meu sogro, de 60 anos, foi junto. Cristina disse que estava feliz em cuidar de Anne. Voltamos algumas horas depois e Anne estava dormindo em um cobertor que eu não reconhecia. Cristina disse que uma das amigas dela tinha passado e deu o cobertor como um presente de Natal antecipado. Parecia bastante velho e desgastado, mas pensei que uma das amigas hippies dela apenas estava reciclando. As próximas 2 semanas foram boas, exceto pelo fato de Cristina fazer questão de preparar refeições para Anne do zero. Eu mencionei isso para meu marido e ele disse para eu deixá-la em paz. Anne, na maior parte do tempo, amassava a comida que Cristina lhe dava com as mãos e jogava as tigelas no chão, como tem feito ultimamente. Cristina disse que iria demorar um pouco para ela se acostumar com refeições nutritivas. Eu estava ficando irritada com a intromissão dela, mas eram apenas algumas semanas, então, por conta das festas, deixei pra lá. No dia seguinte ao Natal, Anne estava muito agitada e não parava de se mexer e chorar. Eu tirei a temperatura dela e ela estava com febre, então fiquei de olho nela nos dias seguintes e, felizmente, a febre começou a baixar. Esta manhã, ela começou a ter uma erupção cutânea e bolhas nos braços e nas pernas, e eu entrei em pânico. Eu estava arrumando uma bolsa para ir ao médico quando Cristina perguntou para onde eu ia. Eu disse que Anne estava com uma erupção e que eu a levaria ao médico. Ela deu um sorriso estranho e me disse que não havia nada com o que se preocupar. Quando perguntei do que ela estava falando, ela disse, sem sequer olhar para Anne, que o que ela tinha era apenas catapora. Eu perguntei como ela poderia saber disso e ela admitiu casualmente que uma das netas de suas amigas estava com catapora há algumas semanas, então ela pediu que limpassem uma coberta sobre os braços, pernas e rosto da criança e a trouxessem para a casa dela. Nesse ponto, eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo, então perguntei se aquela coberta era o presente em que Anne estava dormindo. Ela disse que sim. Eu perdi a cabeça. Para ser honesta, não lembro exatamente do que disse, porque passei a maior parte da noite em claro por 2 dias verificando Anne. Eu apenas desabafei com Cristina, perguntando o que havia de errado com ela. Meu marido e meu sogro vieram tentar acalmar as coisas, e Cristina se manteve firme, dizendo que a catapora era a melhor e mais natural coisa para Anne desenvolver sua imunidade. Eu já tinha um cronograma de vacinação com meu pediatra e ela estava agendada para ser imunizada contra a catapora aos 18 meses. Dirigimos para ver o médico e ele confirmou que ela estava com catapora. Ele disse que eu teria que cortar as unhas de Anne bem curtas e talvez precisasse colocar meias nos pés dela enquanto ela dorme, porque crianças tão pequenas podem arranhar até sangrar e isso pode deixar cicatrizes. Na volta, meu marido começou a inventar desculpas para Cristina, dizendo que ela estava apenas fazendo o que achava que era melhor. Eu não conseguia acreditar que ele estava defendendo, e brigamos a maior parte do caminho para casa até que eu disse a ele para parar de falar comigo. Anne tem arranhado como louca e eu tive que colocar meias sobre as mãos dela. Cristina tentou falar comigo quando voltamos, e eu disse a ela para sair da minha frente. Estávamos planejando ficar até quarta-feira, mas acabei de terminar de arrumar nossas coisas para que possamos ir embora assim que amanhecer. Estou tão irritada que mal consigo pensar. Sempre que ouço Cristina se mexendo na cozinha, meu coração começa a bater mais rápido e sinto vontade de ir lá e agarrá-la pelo cabelo. Eu nunca mais quero vê-la novamente ou deixar que minha filha veja. O que posso dizer para fazer com que ela e meu marido percebam a gravidade do que ela fez? Não acho que consigo falar de forma coerente na cara deles até que ele melhore. Atualização, 4 dias depois. Eu não achava que isso seria possível, mas as coisas pioraram. Levantei-me logo pela manhã e comecei a colocar nossas coisas no carro. Assim que abri, mantive as chaves no meu bolso, já que estava indo e voltando, geralmente usamos o conjunto de chaves do meu marido, e deixamos o meu na minha bolsa. Enquanto eu arrumava, ele ficou na cozinha com Cristina e meu sogro, conversando e tomando café como se nada estivesse errado. Anne, felizmente, ainda estava dormindo, então eu a prendi suavemente no cinto e fechei a porta quando Jack saiu e perguntou se eu tinha tudo. Eu disse que estávamos prontos para ir assim que ele estivesse. Ele disse ok e calmamente pegou seu conjunto de chaves e trancou o carro, trancando Anne dentro. Perguntei a ele o que ele estava fazendo e ele disse que não iríamos embora até que eu pedisse desculpas a Cristina. Acho que fiquei tão atordoada que fiquei em silêncio, porque então ele aproveitou a chance para repetir o que disse no dia anterior, que Cristina achava que estava fazendo o que era melhor, que catapora não mata e que eu estava fazendo um alarde maior do que precisava e fazendo Cristina se sentir mal.
todos os comentários da minha última postagem estavam girando na minha cabeça, e eu disse a ele que precisava parar de ser filho e começar a ser pai. Ele fez uma cara de nojo e disse que sempre seria o filho de Cristina, e esse era o ponto, que ninguém deveria falar com a mãe dele da maneira como eu fiz no dia anterior, e que eu precisava pedir desculpas para limpar o ar. Senti como se tivesse entrado em um episódio de Twilight Zone, onde acidentalmente casei-me com uma criança de 9 anos em vez de um homem adulto, então pedi a ele para abrir o carro para que pudéssemos ir embora. Ele repetidamente se recusou, então voltou para dentro e disse que me veria lá quando eu estivesse agindo de forma mais razoável. Você provavelmente já pode imaginar o que aconteceu a seguir. Eu deixei minha bolsa no banco do passageiro, então ele provavelmente assumiu que minhas chaves estavam lá. Não estavam. Esperei 30 segundos e simplesmente entrei no carro e fui embora. Meu telefone começou a tocar sem parar com 1 milhão de chamadas dele, Cristina e meu sogro. Eventualmente, meus pais e minha irmã Jéssica, que sou super próxima, também ligaram. Eu tinha enviado uma mensagem breve para Jéssica sobre o que estava acontecendo no dia anterior, mas ela ficou atordoada ao receber todos os detalhes. Quando estava na estrada aberta, pedi a ela para ligar para Jack e dizer que ele poderia voltar para casa, não me importava. Assim que ela ouviu meu lado da história, e não o de Jack, que aparentemente dizia que eu tinha pirado, assustado Cristina, raptado N e fugido, ela ficou muito mais calma. Minha mãe, meu pai e Jéssica ofereceram-se para começar a dirigir e me encontrar no meio do caminho para que eu pudesse trocar com um deles e não precisasse dirigir às 12 horas sozinha em um dia. Fiquei tão grata por vê-los que praticamente desabei em um estacionamento de parada de caminhões, chorando e dizendo que os amava. Eles se revezaram ao volante enquanto eu descansava. Foi super reconfortante conversar e ouvir que Cristina e Jack são os irracionais. Assim que voltamos, fiquei na casa dos meus pais durante a noite e eles disseram que eu poderia ficar o tempo que precisasse. Os próximos dias foram bastante tensos. Passei a maior parte da noite garantindo que Nini não arranhasse, o que ela fez de qualquer forma, de algum jeito, e parecia que ela só chorava, chorava e chorava até ficar exausta. Ela tem 5 cicatrizes no rosto e algumas outras nos braços por causa dos arranhões. Sei que aparências não deveriam importar, mas estou tão irritada por sua pele estar marcada para a vida agora por causa de uma besteira estúpida. Essa situação é algo que eu nunca esperei que acontecesse. Atendi uma das chamadas de Jack, apenas para ele começar um discurso dizendo que não reconhecia a pessoa que eu havia me tornado, então eu desliguei na cara dele. Ele deveria voltar para o início do ano de trabalho, o que eu não estava ansiosa para enfrentar, mas pensei que poderíamos dar um jeito desde que Cristina estivesse a 12 horas de distância. Então, uma noite, por volta das 11 horas, recebi um texto muito curto e formal do meu sogro pelo celular de Jack, dizendo que Cristina tinha contraído herpes e estava no pronto-socorro, que Jack estava lá cuidando dela e que ele trabalharia remotamente da casa deles assim que o ano começasse novamente. Jack está lá há algumas semanas atendendo a todos os caprichos da mamãe, tenho certeza de que ela fez uma performance digna de Oscar, fazendo parecer que está com um pé na cova e que, segundo o Google, deve acontecer a qualquer dia. Há algumas semanas, eu estava tão cansada, sobrecarregada e incrédula que não sabia o que fazer. Agora estou de volta em casa com pessoas que realmente se preocupam comigo e acho que estou começando a perceber como sou sortuda por perceber a estranha relação dele com a mamãe tão cedo. O fato de ele se importar mais com Cristina do que com a própria filha diz muito. Quando ele finalmente voltar, acho que teremos que ter uma conversa séria sobre nosso futuro juntos. Minha esposa quer tudo. Esse título não ficou legal, ok. Só não consegui pensar em um decente. Resumidamente, estamos morando há 3 anos e 3 meses juntos com nosso filho de 1 ano e 10 meses. Eu tenho 24 anos, e ela 23. Sempre moramos de aluguel. O pai dela faleceu e nos deixou uma casa. Estamos morando nela há mais ou menos 8 meses. A casa estava acabada, com o calçamento quebrado, um quintal enorme cheio de mato etc. Resumindo, abandonada. Eu trabalhei e arrumei tudo. Só falta morar o quintal e dar uns retoques. Nós tínhamos poucos móveis, e eu mobiliei a casa inteira. Ela não trabalhava, eu sempre trabalhei e sustentei a casa, o mínimo, já que sou homem, né? Hoje tivemos uma discussão. Ela começou a trabalhar e disse que ia me ajudar com as despesas da casa. Até aí, tudo bem, mas eu disse que agora eu iria cuidar de mim, comprar as coisas de que gosto, porque a casa já está mobiliada, o quintal está lindo, todo capinado etc. Ela ficou extremamente estressada, dizendo que agora era o momento de nos unirmos para fazermos as coisas juntos. Eu disse que já fiz a minha parte por enquanto e que agora queria comprar as coisas que eu gosto. Todo esse tempo, meu dinheiro tem sido dedicado à casa e à família. As coisas que eu gosto são relacionadas a computador. Queria melhorar o meu, comprar uma placa de vídeo, etc. Ela ficou chateada, dizendo que eu estava colocando meus interesses à frente da nossa família, sendo que, nesses 3 anos juntos, eu sempre comprei tudo e fiz tudo pensando na família. Não acho que estou sendo egoísta ao querer comprar minhas coisas agora, até porque ela começou a trabalhar e já comprou coisas para ela, sem me falar nada, apenas comprou. Eu avisei que agora era minha vez, e ela ficou desse jeito. Afinal,
Eu sou o babaca ou não? O ex da minha namorada mandou mensagem pra ela. Olá, pessoal. Eu, 23 anos, homem, e ela, 22 anos, mulher, estamos juntos há quase 2 anos. Venho aqui fazer esse desabafo porque estou muito irritado com o que vi. Minha namorada faz bicos como garçom nos fins de semana e, nesse, trabalhou até às 4 da manhã. Falei para ela não sumir, e adivinha? Ela sumiu. Hoje, por volta das 7 horas, um ex-amigo dela, com quem ela já dormiu uma vez, ressurgiu das cinzas e mandou R$1 que dizia o seguinte: se ninguém bota fé em você, eu boto com força, irmão. Fiquei muito irritado com isso. Cerca de 5 dias atrás, vi que ela pesquisou esse cara no Instagram, pois estava no histórico, mas ela logo apagou. Tem o Instagram dela no meu celular. Ela colocou e esqueceu de tirar. Mandei uma mensagem de bom dia para ela, e ela estava online, mas até o momento não respondeu. Estou bolado, mas não vou agir de cabeça quente. Vou esperar para ver o que ela vai fazer. Ela visualizou o Reels e não respondeu. Vou esperar para ver se ela me conta, se vai responder a ele ou apagar a conversa. Não posso indagar agora. Outro ponto é que esse cara é comprometido. Ele tem o Instagram da mulher dele. Vou esperar ela me contar, pegar um print e mandar para a mulher dele só para fazer o caos e contar toda a história dos dois. Edição: meu relacionamento de 2 anos acabou, rapaziada. Ela me respondeu, falou que dormiu na casa de uma amiga porque não tinha ônibus para voltar. Começou a dizer que está infeliz em nosso relacionamento. Agora ela mandou R$1 para ele sobre enfermagem, falando: quando você estuda para limpar cocô de velho? Ele respondeu: enfermeiras fazem isso? Estou tremendo enquanto escrevo. Esse foi o nosso fim. Atualização: 3 dias depois. Após eu ver que ela apagou a conversa no Instagram, fui para a casa dela na mesma hora. Cheguei lá e ela estava saindo com a mãe para ir a um evento. Ela se assustou ao me ver e perguntou o que eu fazia lá. Falei que precisávamos conversar. A mãe dela foi caminhando na frente e nós atrás. Pedi o celular dela, e vi o olhar de desespero no rosto dela. Antes de me entregar, ela desbloqueou e tentou apagar uma mensagem no WhatsApp. Eu puxei o celular e disse: não vai apagar nada. Vi a conversa com esse cara agora no WhatsApp. Tinha mensagens a partir das 11 horas, mas eu estava tão cego de raiva que não consegui ler tudo. Só vi uma em que ele dizia: não me estressa, eu vou te morder, e ela respondeu: vai nada. Ele disse: vou fazer igual ao leão do Madagascar. Mordi a bunda da zebra. Ela falou: então vem. Só consigo me lembrar dessa parte, pois fiquei pilhado. Ela começou a negar, e eu disse que não queria mais conversa com ela. Fui até a mãe dela e disse: sua filha fez isso e isso. Mostrei a conversa para ela e falei: do mesmo jeito que vim aqui pedir a sua filha em namoro, estou devolvendo ela. Agradeci e fui embora. Estava de cabeça quente e não pensei em tirar prints. Ela ficou arrasada, me ligando e mandando mensagens o tempo todo. Bloqueei ela em tudo. Depois de uns 2 dias, acho que foi ontem, ela mandou um SMS dizendo que faria o que eu quisesse e que iria fazer o que fosse preciso para eu não cortar o contato com ela. Então desbloqueei ela no WhatsApp e pedi para ela mandar os prints da conversa. Ela disse que apagou, então pedi que mandasse uma mensagem para ele dizendo que eu descobri o caso dos dois e terminei com ela. Ela então fez isso, e o cara ficou desesperado, ligando para ela e querendo encontrá-la, provavelmente para consolar. Eles conversaram brevemente, e as coisas que disseram entregavam os dois. Ela me mandou os prints. Fui no Instagram da esposa dele e contei tudo o que aconteceu, enviando os prints. Ela perguntou quem era minha ex, e eu disse o nome dela. Ela mencionou o sobrenome, provavelmente já tinha desconfiado de algo. Ela me agradeceu e disse que, se descobrisse mais, era para eu falar com ela. Não quero conversar com minha ex, mas eu não a bloqueei novamente no WhatsApp. Ela implorou. Hoje, o cara mandou mensagem perguntando por que ela havia mandado os prints para a esposa dele. Ele ficou muito irritado com ela, provavelmente deu merda no casamento dele também. Agora, quero seguir minha vida, cultivar meu amor próprio e nunca mais confiar em ninguém. Não esquece de seguir o Lobinho do Reddit para mais relatos.